Olá pessoal, como vocês estão por aí? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a Gislene, esse aqui é o Coffee and Work e você está convidada a partilhar com a gente mais alguns minutos de reflexão aqui no nosso canal no YouTube. E a reflexão de hoje vai ser uma licença poética para refletir sobre um livro que é assim, um pouquinho antigo, que é geralmente lido por todo mundo que passa pela faculdade e que tem disciplina de metodologia científica, e especialmente é muito tratada por filósofos. E por isso que eu digo que eu vou fazer uma licença poética, porque eu não vou me ater às especificidades da filosofia dessa pessoa com que eu vou falar, mas depois de uma leitura recente, eu pensei em alguns trechinhos que me fizeram refletir um pouco sobre outras coisas que geralmente a gente não vê ligadas a este livrinho aqui. E eu estou falando desse senhor chamado René Descartes. Ele é um filósofo super conhecido e que, enfim, tem algumas lições interessantes que eu acho que podem vir desse livrinho aqui e que não tem tanto a ver com metodologia científica ou com como conduzir a ciência, e sim para pensar um pouquinho sobre o nosso comportamento em todos os espaços que a gente ocupa. Então, se você ficou curioso ou interessado em continuar essa reflexão, vem com a gente! Olá pessoal, então conforme a gente anunciou na introdução, hoje a gente vai falar sobre alguns trechos selecionados deste livrinho aqui do senhor René Descartes, que é um filósofo reconhecido mundialmente como o pai da filosofia moderna. Por meio desse livro aqui, que foi um livro escrito, deixa eu pegar minha colinha, em 1637, o Descartes propôs um método que ao longo dos séculos veio sendo cada vez mais sofisticado, cada vez mais desenvolvido e faz com que a gente tenha a ciência como ela é hoje. Inclusive, essa forma de ver a ciência inspira uma crítica bem profunda de um outro autor que a gente gosta muito, que é o Edgar Morin. É outro francês, né? Então eles são franceses que se entendem. E a gente tenta entrar nesse diálogo aí de todas as maneiras que a gente consegue. Ou seja, da maneira metodológica, científica, que o Descartes traz, sim, importantes contribuições e que, bom, não preciso eu dizer isso, né? A ciência não usa essa metodologia proposta por ele, ou esse modo de pensar a ciência proposto por ele ao esmo, né? Tem muito sentido, mas a gente também concorda demais com Edgar Morin quando ele diz que a gente passou um pouco do limite nesse olhar extremamente especializado daquela parte minúscula, esquecendo que ela pertence a um todo maior e que a gente não consegue olhar essas duas coisas separadas, né? Há uma interdependência. Hoje a gente não vai focar tanto nesses aspectos metodológicos, essa introdução aqui é só para trazer um pouco do olhar mais tradicional que se tem à obra do Descartes. E vamos falar um pouquinho dele antes da gente continuar aos trechos selecionados. O Descartes nasceu em 31 de março de 1900, ó pessoa, não. Ele nasceu em 31 de março de 1596, em La Haye, na França. Hoje, sabe como é que se chama essa cidade lá na França? Descartes, exatamente. E ele morreu em 11 de fevereiro de 1650, em Estocolmo, na Suécia. Tá? Então, como a gente já mencionou, ele é o cientista que revolucionou a ciência moderna e foi justamente nessas múltiplas viagens que ele fez, nesses múltiplos caminhos que ele percorreu, que ele encontrou o método, né? E eu acho que é interessante demarcar que nesse livro ele mesmo menciona, e claro que discursivamente a gente pode olhar isso como uma estratégia muito inteligente da parte dele, mas não é o foco aqui. Ele mesmo fala que, pelo menos nessa tradução portuguesa, é outra coisa que a gente tem que sempre ponderar. Eu não li a versão em francês, eu li essa versão pocket traduzida para o português. Mas em determinado trecho ele diz que o método que ele propõe, ele não prevê que seja professorado, ou seja, propagado e que todo mundo passe a utilizar ele. Mas que é o método que ele encontrou para chegar à verdade. E aqui é uma outra observação, quando a gente fala de verdade nesse tempo aqui, a gente poderia equivaler ao que a gente chama de fatos, né, hoje, ou entender as coisas com um viés bastante, o máximo possível fora dos nossos escopos de valores, né? E aqui que começa a ser um pouco problemático ler o Descartes, porque por mais que a gente tente ser científico e desconectar totalmente o nosso ser, nossos valores, nossa forma de ver o mundo,
100% a gente nunca vai fazer isso, porque nós somos humanos e de uma maneira ou outra a gente deixa a coisa um pouquinho enviesada sempre. Por isso que é importante o trabalho feito por revisores, por exemplo, por pares, pessoas que não sabem, né, quando ela é às cegas, ou seja, quando a gente não sabe quem está lendo o trabalho, quem é o autor do trabalho, porque a gente ajuda a esse autor, a gente é ajudado quando está escrevendo um artigo a ter cuidados para tentar ser o mais factual possível, o que o Descartes chamava de busca pela verdade. Um outro fato interessante sobre esse livro do Descartes é que na época da publicação original dele, ele não foi publicado em latim, como a maior parte das obras científicas era, ou das obras assim, né, com uma outra pompa, né? Ele foi publicado em francês, o que já mostra um pouquinho da rebeldia do Descartes ali, porque ele queria que mais gente tivesse acesso à forma como ele pensava, né? E por isso que a gente pode questionar um pouquinho, ou até dizer, uma estratégia discursiva interessante que tu usou, Descartes, para, né, persuadir todo mundo a seguir o teu caminho. Bom, vamos lá então, conforme a gente já disse, eu vou ressaltar mais uma vez, esse vídeo é uma licença poética, não é uma interpretação do método, mas sim uma reflexão sobre alguns trechos selecionados do livro O Discurso do Método, de René Descartes. Então, vamos lá. O primeiro trecho selecionado é o seguinte: o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. A capacidade de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão. A diversidade de nossas opiniões não se deve ao fato de uns serem mais racionais do que os outros, mas apenas a que conduzimos nossos pensamentos por vias diversas e não consideramos as mesmas coisas. Isso está escrito na página 37 dessa versão aqui. Então me surpreendeu muito quando eu vi no livro do Descartes essa abertura à diversidade de ponto de vista. No segundo seguinte, eu já me dei conta que não poderia ser de outra maneira. Afinal de contas, isso é uma das razões pela qual esse discurso foi adotado pela ciência, né? E pelo qual a gente hoje divide as ciências dessa forma como a gente faz, né? E ainda que na prática a gente veja um peso diferente às humanidades em relação às ciências da Terra ou exatas, por exemplo, de partida a gente pode entender que não há essa diferença, porque no fim todos nós vamos adaptando esse discurso do método às nossas formas de investigação, porque é o padrão científico, né? E o padrão científico aceita diversas formas de se construir conhecimento. E ele coloca isso, né? E acho que isso para o nosso cotidiano é uma baita de uma lição, né? Porque se um cara como ele conseguiu entender que o escolástico, a pessoa super acadêmica, tinha direito de ter a visão dela, ele também reconhecia que ele tinha direito de ver a visão dele. Só que isso não era assim dizer qualquer coisa de qualquer jeito. Era a partir da ideia de bom senso ou razão. Para ele era a coisa melhor de ser partilhada. E o que seria do nosso contexto se a gente fosse traduzir essa ideia de razão e de bom senso no nosso cotidiano? Bom, seria no mínimo a gente verificar as fontes da onde a gente está tirando a informação que a gente está reproduzindo. Então, quando eu falo de uma determinada situação ou evento cotidiano que aconteceu no cenário político, de qualquer lugar que seja, da onde é que veio aquela informação? Qual é o contexto em que aquele evento está inserido? Eu entendo essas questões para poder já emitir uma opinião sobre isso. E essa construção em que, pegando o método e juntando isso com o cotidiano, a gente iria pegar uma situação, como um evento político, procurar entender esse evento em profundidade, ou seja, quem são os atores envolvidos, como as coisas se deram, qual é o contexto que está envolvido ali. Nesse caso, a gente envolveria sim o contexto, porque a gente está falando de um evento social. Então, o que aconteceu antes, o que se espera que aconteça depois? Essas conjecturas vão fazendo com que a gente entenda esse evento e possa, então, construir uma razão, um ponto de vista racional, lógico, crítico, dentro desse contexto. Ou seja, eu deixo de olhar para um fato e dizer gosto e não gosto, o instinto
né, aquilo que é mais primitivo da nossa parte, e passo a construir uma reflexão que demanda tempo, que demanda busca, que demanda vontade. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui, ele está em 2 páginas diferentes, mas eu penso que eles se complementam. Vocês contam aqui nos comentários o que vocês acham. Esse primeiro trecho é da página 41, e ele diz: é bom saber algo dos costumes dos diversos povos, a fim de julgar os nossos mais corretamente, e não pensar que tudo que se opõe aos nossos modos é ridículo e contrário à razão, como costumam pensar os que nada viram. E na página 52 ele diz: tendo reconhecido que os que têm sentimentos muito contrários aos nossos, nem por isso são bárbaros, nem selvagens, mas que muitos usam, tanto ou mais do que nós, a razão. Como essa visão do Descartes nos ajuda a pensar no nosso cotidiano? Vamos considerar que hoje a gente tem esse acesso gigante, imenso, às informações do mundo. A gente gosta, né, quando pode se locomover, seja na nossa cidade, seja na nossa região, no nosso estado, no nosso país, no mundo. A gente, quando passa a ter contato com algo que é diferente, isso suscita reações da nossa parte, né? E o que o Descartes coloca aqui é que essas reações, elas são importantes, porque elas fazem com que a gente pare para pensar sobre os nossos próprios comportamentos, né? E claro que esse deslocamento de lugares, ele é importante porque muda, várias coisas mudam quando a gente faz esse deslocamento e que podem facilitar ou serem instigantes a essa reflexão. Mas pensando no acesso todo que a gente tem a informações, a gente poderia compreender muito mais o outro, né? Aquilo que é diferente. Mas toda essa dinâmica das redes, toda essa forma como a realidade vem se constituindo e como a gente vem constituindo a realidade, acaba por fazer com que a gente veja a razão do outro, ou seja, as informações produzidas pela bolha do vizinho, como selvagens, irracionais, porcaria, não serve para nada. E isso serve para qualquer posição que a gente ocupe. Quem não está na nossa bolha é alguém que está escrachado e que não é bom, que não serve. E isso é interessante da gente pensar que, na verdade, a gente precisa fazer um movimento contrário. Talvez aquilo que seja oposto ao que nós acreditamos, ao que nós estamos habituados a ver, ao nosso contexto, isso seja chocante e, de certa maneira, até nos faça sofrer. Mas por que isso é importante? Por que é importante a gente não virar as costas? Em primeiro lugar, porque quando a gente vira as costas, a gente se fecha para o diálogo. Ou seja, a gente fica fora, a gente fechou uma porta. E fechando uma porta, a gente não tem essa possibilidade de construir um olhar diferente para as coisas. Porque a gente fica baseado somente no nosso olhar. Em segundo lugar, a gente contribui para que o conhecimento fique travado. O acesso de informação, ele fique com uma via só. E aí, pegando o que a gente entendeu antes, isso é problemático. A nossa visão fica muito limitada. Então, a gente tem um mundo de informações disponíveis, possibilidades incríveis de viajar sem sair do lugar, só com o clique do mouse, e olhar para aquilo e tentar se colocar de uma maneira aprendiz e não julgadora propriamente dito. O julgamento, nesse sentido, ele é muito instintivo, primitivo. E hoje a gente tem tecnologias e possibilidades de ser diferente, de ser inclusivo, de aprender a partir disso que é diferente. Então esse trecho do Descartes, ele convida a gente a isso. Vamos lá, vamos se abrir, vamos fazer diferente de quem não faz assim. Pode ser difícil, pode ser complicado, pode ratificar determinadas visões que a gente tem. Mas e quantos outros diálogos a gente fecha que talvez teriam possibilidade de construção de uma convivência respeitosa? Às vezes as coisas vão ser muito radicais, vai ser difícil da gente colocar num diálogo. Mas a gente precisa entender que quando a gente fecha a porta para isso e a gente olha para isso só julgando, a gente para de ter potência de ação. Finalmente, um terceiro ponto
é esse trechinho bem da página 40. Mas assim que concluí todo esse curso de estudos, ao cabo do qual é costume ser admitido na classe dos doutos, mudei inteiramente de opinião, pois me vi embaraçado em tantas dúvidas e erros que me pareceu não ter tirado outro proveito ao tratar de instruir-me, se não descobrir cada vez mais a minha ignorância. E aqui alguém pode ser safadinho e dizer que o Descartes está dizendo que a academia tem conhecimento morto, né? Não tem essa produção, essa proatividade. Mas não é isso que ele está dizendo aqui não, tá, gente? Ele sim critica ao processo acadêmico, que infelizmente se mantém, a gente às vezes sai repercutindo, né, reproduzindo coisas, sendo que já existem movimentos que mostram que essas coisas são diferentes. Então, a grande questão é essa. A gente, estando no meio acadêmico hoje, e a academia hoje, a ciência hoje, não é esse conhecimento morto que o Descartes critica. Ainda que existam movimentos assim academicamente e na nossa sociedade. Sim, existem, isso é um problema. Mas se a gente consegue ter esse movimento de olhar criticamente a esses processos todos que nós somos inseridos e perceber a nossa ignorância, a gente tem um passo gigante. Quando a gente percebe a nossa ignorância, eu não sei isso, eu não sei aquilo, isso é um impulso para que a gente vá buscar esse conhecimento. Ou deveria ser. E nesse movimento de buscar o conhecimento, tendo em conta a necessidade de buscar profundidade nisso, não superficialidade, que digamos é a principal lição do método, a gente está entrando numa outra seara, né? E se a gente retomar um outro filósofo que dizia que a ignorância é o caminho para a gente chegar à sabedoria, porque existem muito mais coisas do que a gente é capaz de saber, ou seja, a gente ignora muito. Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente desconhece o que as pessoas estão passando, a gente desconhece os contextos que elas estão vivendo, porque a gente se instalou em bolhas. E mesmo quem está na nossa bolha, às vezes a gente não tem muita dimensão, porque é tanta informação para processar que a gente vai criar um trator atropelando as coisas. E esse tempo de refletir, de ir além, infelizmente a gente não está se dando essa oportunidade. E a releitura do método, que eu indico, é um livro fácil de ler, permite e instiga a gente a pensar possibilidades diferentes. Instiga a gente a criticar o que existe hoje, no nosso caso, no mundo acadêmico, no nosso mundo atual. Mas a crítica não pode passar só a verbalização. Ela tem que ir nos conduzindo à ação. Quando a gente se enxerga ignorante, como foi o caso dele, eu passei todo esse tempo aqui, eu continuaria no ciclo acadêmico, mas isso não me permite avançar e construir alguma coisa diferente. Então eu vou seguir outro caminho. A grande questão é que às vezes a gente acha que está construindo algo diferente e a gente está reproduzindo modelos, que é o que a gente mais faz, né? É a fórmula que dá certo. Vou fazer o que aquele fulano fez porque aquilo dá certo. É o segredo da mente milionária. E assim a gente tem um monte de modelos, padrões que nos inibem de olhar para aquilo e construir a nossa própria alternativa. Então, o convite aqui é o desconforto intelectual, mais uma vez. A gente olhar para os clássicos e entender que, além de perceber a origem, o contexto filosófico e toda a potência que esses textos têm e que já foram explorados, existem outras lições que a gente pode ter para o nosso cotidiano, para a gente olhar para o dia a dia e entender as coisas e os nossos comportamentos. Espero que seja um convite para você reler algum clássico, reler o próprio discurso do método e acompanhar o nosso canal aqui no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de comentar o que você acha do nosso trabalho por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente!